Olá, sexto ano, professora Rose, História. A aula passada, eu tinha falado com vocês sobre o Egito Antigo. Aí eu comentei com vocês uma região de deserto, entre desertos, e que tinha a maior fartura de alimento à sua época. Um povo que conseguiu transformar-se em um grande império. E aí eu tinha deixado no ar. Como? Como que é possível viver no deserto e produzir uma quantidade tão grande de alimentos? E agora a gente vai discutir sobre esse assunto. Muito bem. Aqui estão imagens que representam o Egito Antigo, aquela época. Essas imagens estão na internet. Elas foram construídas baseadas nos registros escritos sobre esses povos. Então, eles foram fazendo mais ou menos como está escrito o que seria. E aí nós temos uma coisa interessante. O Rio Nilo. Então, o Rio Nilo está aqui. Eu já tinha mostrado ele no mapa para vocês. Eu queria chamar a atenção de vocês a essas três imagens. Completamente diferentes. Elas são iguais, mas o rio se transforma ao longo delas. Então, eu vou focar aqui nessa primeira imagem. Muito bem. Está escrito em espanhol, eu peguei essa imagem da internet, né? Mas está escrito aqui deserto, e está mostrando aqui o deserto. Claro que essa região também é aqui de deserto. Aqui é o Rio Nilo, e ele está dizendo que é o período de junho a setembro. E o rio começa a cobrir de água essa região. São chamadas inundações, as cheias. Então, então o rio, ele começa a encher. Aqui não chovia. As chuvas eram lá longe e o rio ia enchendo e tomando conta dessa região. Vamos ver essa aqui. Aqui está o rio no seu leito normal. Ó, percebe que aqui as árvores estão cobertas. Aqui as árvores já estão no seco e ficou essa faixa de terra que ficou coberta de água por um bom tempo. Aí ele fala que esse período é a partir de outubro. Então, de junho a setembro fica cheio d'água, esse espaço. Quando em outubro, ela fica como se fosse uma lama, porque ficou muito tempo molhada. Ele está falando aqui que campos cobertos de limo, de lama, né? Olha que interessante. Na lama e com o rio trazendo galhos, essa terra ficou úmida e fértil, boa para plantar. E aí então eles fazem as suas culturas e o campo fica todo cultivado, plantando todo tipo de cereais e vegetais que eles precisavam para consumir. E isso no período de fevereiro a junho. Olha que interessante, quando a colheita está acabando, já começa outro ciclo de cheias. Então essa população, ela tinha um privilégio. O rio, ele tinha suas cheias determinadas que favorecia a produção de alimentos. Além disso, eles ampliavam suas áreas de cultivo, como mostra aqui, abrindo esses canais de irrigação. Eles cavavam fundo para a água do rio entrar. Então, não só a parte que era inundada servia para agricultura, mas também outras partes. Então, mostra que esse povo também usava de inteligência, né? E de bons recursos à época. Esse instrumento aqui era uma alavanca que eles utilizavam para poder irrigar os campos aonde as águas do Nilo não chegavam. Então eles descobriam, eles criavam técnicas. Hoje você conhece muito bem o que é irrigação. Olha que interessante, né? Graças ao trabalho do povo do Egito e as cheias do Rio Nilo, eles se tornaram muito prósperos, ok?